Como eu calculo derivada usando a regra da cadeia? A regra da cadeia vai servir para funções compostas, ou seja, uma f que tem uma g dentro dela. No lugar de ter um x, tem uma g de x. Então, vamos supor que eu quero derivar isso aqui. Eu sempre vou começar de fora para dentro. Fazendo assim, você nunca vai errar. Você vai primeiro derivar a f, só que deixando a g de x como ela tá. Não mexe na g de x. f' de g de x. Como se fosse x no lugar de g de x, né? Uma derivada normal. Qual a diferença? É que agora eu vou multiplicar pela derivada da função de dentro, que é g' de x. E isso é a regra da cadeia. Perceba que isso se aplica até quando eu tenho uma f normal. Eu posso falar que a f de x é uma composta em que x é igual a g de x, né? É uma função. E aí, se eu aplicar a regra da cadeia, eu vou chegar aqui f' de x, calcula a derivada de fora primeiro, sem mexer na de dentro, vezes a derivada de dentro. Só que a derivada de dentro é 1. Então isso aqui vai ficar f' de x. Então, usando a regra da cadeia, eu chego na derivada normal, né? De uma função que não tem composta. E aí vamos ver um exemplo prático. Vamos supor que eu quero fazer que f de x é igual a cosseno de x ao quadrado. Aí eu quero saber como é que é a filhinha dela. De novo, primeira derivada do de fora. Menos seno, e aí eu não mexo na de dentro, x ao quadrado, vezes a derivada de dentro. Fica 2x. Bom, o teorema fundamental do cálculo vai tratar de integrais definidas. Vamos relembrar o que é uma integral definida contra uma integral indefinida, né? A integral indefinida vai ser a integral de f de x dx. E a integral definida vai ser a integral de a até b de f de x dx. A única diferença é que a integral definida tem limites de integração. O que isso quer dizer na prática? A integral indefinida serve para encontrar a primitiva. Ou seja, isso aqui retorna um f de x, tal que f' de x é f de x. Enquanto que a integral definida vai servir para calcular quanto vale a área debaixo do gráfico de f de x nesses limites de integração. E para calcular isso, a gente vai usar o TFC. Então, como é que eu escrevo o TFC? Ele vai ser a integral de a até b de f de x dx vai ser igual a f de b menos f de a. Esse f é o mesmo que esse, ou seja, é uma primitiva da função f. E aí, quando eu acho essa primitiva, por meio de alguma técnica de integração, que não é relevante para o teorema, eu substituo os valores dos limites nessa ordem. O valor de cima vai primeiro, menos o valor de baixo. E aí isso aqui vai me retornar o valor da área do gráfico debaixo dessa função nesses limites. Vamos fazer um exemplo para ver como funciona. Então vamos supor que eu tenho a integral de 0 até 2 de x ao quadrado dx. Primeiro eu vou achar uma primitiva de x ao quadrado, que é fácil, né? X ao quadrado é polinômio, então eu só adiciono 1 no expoente e divido por esse número. Então vai ficar x ao quadrado, 2 mais 1, 3, dividido por 3. A notação que a gente escreve é um traço e escreve o limite de integração aqui. O que isso quer dizer? Agora a gente já tem a primitiva, então não é mais esse S esticado, né? A gente escreve um traço e aqui a gente escreve os valores que a gente vai substituir nessa ordem aqui, né? X ao cubo sobre 3, vou substituir o x por 2. Então vai ficar 2 ao cubo sobre 3, aí menos, agora eu substituo pelo a, né? O a no caso é 0, então vai ficar 0 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8, e aqui fica tudo 0. Então, cheguei em 8 terços. O que é esse 8 terços? É a área do gráfico de x ao quadrado entre 0 e 2. Então, se eu desenhar o gráfico, aqui a gente tem o gráfico de x ao quadrado, e aqui a gente tem os limites de integração. Então, 8 terços vai ser o valor dessa área aqui, dessa área pintada. E é para isso que serve o TFC. O que é uma função dada por integral? Bom, vai ser uma f de x, que é igual a, por exemplo, integral de a até x de g de t dt. E aí, qual a diferença disso para uma integral normal? A integral normal eu escreveria como integral de a até b de f de x dx. Então você nota que a principal diferença é onde está o x, né? Na integral normal, o x é a variável da integração, ou seja, eu vou integrar em relação a x. Na função dada por integral, eu vou integrar em relação a t, e o x vai ser um dos limites. O x vai me devolver a área debaixo dessa função. Então vamos supor que o a fosse 0. Aqui é o 0. Para cada valor de x, ele vai me dar a área debaixo do gráfico, de 0 até x. Então se eu pedir f de 1, ele vai me retornar essa área aqui.
Se eu pedir o f de 2, ele vai me retornar essa área aqui. E assim por diante. Então como é que eu escrevo isso aqui de outro jeito? Eu posso aplicar o TFC. Vamos supor que eu tenho uma g de x, tal que g' de x é g de x. Ou seja, gzão é uma primitiva de g. Se eu aplicar isso nessa integral, vai ficar o quê? F de x é igual a... vai entrar o limite de cima menos o limite de baixo. Então vai ficar gzão de x menos gzão de a. Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Só apliquei o teorema. Só que agora vai ser muito mais fácil calcular a derivada da de f, como vocês vão ver na questão. Então, a primeira questão da prova pede pra gente calcular g' de x, sendo que g de x é essa função dada por integral. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai aplicar o TFC nessa função, né? Então vamos supor que eu tenho uma h de t, que vai ser essa função aqui, 1 sobre t a quarta mais 1. Daqui eu posso reescrever g de x como integral de cosseno de x a x ao quadrado, h de t dt. Eu vou escrever uma hzão de t, tal que h' de t seja igual a h de t. Ou seja, hzão é uma primitiva de h. E aí, como eu tenho uma primitiva de h agora, que eu não calculei, ou seja, eu não sei quanto vale essa integral, eu nem preciso saber essa primitiva, né, porque não é relevante. Eu vou escrever ela, mas depois ela vai sumir. Eu posso reescrever a g de x como a integral de cosseno de x ao quadrado, h de t dt. Eu aplico o TFC, hzão de x ao quadrado menos hzão de cosseno x. Aí agora só basta derivar dos dois lados. G' de x igual a... Aqui eu tenho uma composta. Eu tenho um hzão, que é uma função, e dentro tem outra função. Aí eu vou usar a regra da cadeia. Então, primeiro, a derivada de fora. Só que eu defini a derivada de fora como hzinho. Então, vai sair hzinho de x ao quadrado. Vezes a derivada de dentro, 2x. Menos, mesma coisa, hzinho de cosseno x, vezes a derivada de dentro, que é menos seno x. Mas eu sei quem é h, né? O h eu defini antes como 1 sobre t a quarta mais 1. Então eu posso só substituir 2x sobre x ao quadrado no lugar de t, vai ficar x ao quadrado a quarta, x à oitava mais 1, menos, aliás, mais, né? Porque aqui vai ficar menos com menos, seno de x sobre cosseno no lugar de t, cosseno a quarta mais 1. E é isso.